Oi, tudo bem? Estamos aqui, né, para mais um dia, nos debruçarmos aqui nessa obra maravilhosa que é o livro Nosso Lar, do nosso amado André Luiz. Estamos no capítulo 3, que se chama A Oração Coletiva. Vamos então para o resumo que nós temos sobre o livro. O que vai acontecer, né? Onde nós paramos? André foi levado pelo Clarencio lá na maca, com 2 enfermeiros, para a colônia Nosso Lar. Então ele é recebido no hospital, é acomodado e participa da primeira prece coletiva. E aí o André vai sentir as suas energias renovadas. Então vamos ver o que vai acontecer. O André se depara com um grande portal. E ao atravessar esse portal, ele observa a beleza da luz solar, ele percebe as construções e os jardins da colônia. O André é uma pessoa muito conectada, né? Ele é uma pessoa que está sempre atento. Ele já demonstra isso para nós desde o momento em que ele dá por si, ali na situação em que ele está, nasquelas regiões inferiores. E essa observação, esse poder de estar sempre atento a tudo, vai fazer com que ele enriqueça mais a obra ao nos trazer as informações sobre o mundo espiritual. Então, após ser acomodado em confortável aposento, ele é informado que está em dependência da esfera espiritual vizinha à Terra, que o Sol, né, que ele vê com tanta admiração ali na colônia, é o mesmo Sol que o vivificava, que o aquecia no planeta Terra, né? Então, sabemos que a colônia Nosso Lar, ela se localiza no Rio de Janeiro, né? Em região espiritual do Rio de Janeiro. Então, serve-lhe, que a gente até brinca, né? Até hoje a gente fala, né? Serve-lhe um caldinho confortante, né? Um caldinho reconfortante, que ele fica sem saber, a princípio, se é alimentação ou se é um remédio. Toma uma água fresca, não importando se era alimentação ou se era remédio, ele se sente reanimado. Começa a ouvir uma melodia, né, divina, que o comove. E o seu acompanhante lhe esclarece que aquela musiquinha estava prenunciando o crepúsculo em Nosso Lar. Esse momento, toda a colônia, todos os setores da colônia se ligam em prece. Aí a gente pensa assim, né? Que maravilha para o André, depois de estar naquela situação de desequilíbrio, naquelas regiões inferiores, refletindo sobre o seu próprio proceder, buscando, né, abrir a sua consciência e perceber os equívocos que ele tomou enquanto encarnado, ele se defrontar com um ambiente assim de calma, de paz, de tranquilidade, ser bem tratado, ser acarinhado, né? Beber uma água fresquinha, um remédio, uma sopinha, um caldinho que o revigora. Então, isso traz para ele um alento muito grande, certo? E aí o André vai fazer aquilo que a gente cita sempre também, né? Ele vai mostrar a que ele veio, né? Ele vai mostrar uma profunda boa vontade. Porque ele poderia ter continuado ali. Ouviu, a musiquinha, nós vamos ter aí, né, todos os setores da colônia se unem em prece. O que ele podia fazer? Vou ficar aqui deitadinho, confortávelzinho, né, acolhido. Não, ele tenta, ele diz, eu preciso, eu quero participar desse evento. Assim ele vence dificuldades orgânicas, porque ele estava se sentindo reconfortado, mas ele ainda estava extremamente enfraquecido. Aí ele vai. Chega lá, enorme televisão, reflete um esplendoroso cenário. Então ele vai como se fosse uma assembleia. E observa, em lugar de destaque, um ancião coroado de luz. Em plano inferior a esse ancião, ele observa 72 entidades, entre elas o Clarencio, que o tinha resgatado das regiões inferiores. Todo
todos em nosso lar, né, todos ali na colônia, estavam em oração, chefiados aquela oração, né, aquela oração, à frente da oração, o governador da colônia. Ele fica sabendo então que aquele ser ali, aureolado de luz, era o governador da colônia. E ele passa para nós também aí um fenômeno, né? Até talvez o primeiro fenômeno detectável na colônia Nosso Lar. Todos os setores, a pessoa não precisa abandonar o seu trabalho. Quem está lá no atendimento aos enfermos, quem está lá nas reuniões de estudo, nos departamentos da colônia, eles não precisam sair do seu local para ir para essa assembleia assistir essa preleção do governador. Todos captam a oração pela visão e pela audição à distância. Então, um fenômeno que nós temos aí, tá? Um fenômeno espiritual. Então, os hinos trazem vibrações de paz e um imenso coração se desenha por cima da colônia, representando as vibrações mentais dos habitantes da mesma, né? Quer dizer, então a gente percebe mais uma vez, quando a gente unidos em orações, né, unidos no mesmo pensamento, vibrando em uníssono, o que a gente consegue fazer, né? Isso é muito interessante para nós. Flores se derramam e atingem a todo, transferindo-lhes energias. Elas vão caindo do alto e sendo absorvidos pela pele, vivificando e energizando todos os ouvintes. Ao voltar ao aposento, o André sente que não é mais aquele doente de antes, aquele ser que foi resgatado em situação tão debilitante. A primeira prece coletiva vai operar nele uma considerável transformação, enchendo-o de novas esperanças. Então ele fica extasiado com toda aquela energia, com todo aquele ambiente ao qual ele teve o prazer de estar ali participando, e isso modifica radicalmente o André, tá? Então assim a gente termina esse capítulo 3, que é um capítulo curtinho, e a gente tem aqui para esclarecer o seguinte, que em primeiro lugar, essa formação desse coração, o que a gente pode dizer? Ele é um ideoplástico, né? Ele é um coração plasmado pela mente, que todas aquelas pessoas no campo da ideia, conjugando fluidos vivificantes, fluidos do bem, fluidos do amor, fluidos da caridade, da fraternidade, formam ideoplasticamente um coração sobre a colônia. E essas flores também são ideoplásticas, também são fluídicas, também são feitas, são projetadas pela mente de todas aquelas pessoas, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas referências. Nós temos aqui a pergunta, né, 658, que está falando sobre a prece. A gente sabe com certeza, a pergunta é: agrada a Deus a prece? Sem sombra de dúvida, né? Nós nos colocamos submissas e reconhecemos o poder de Deus ao orar. E qual o caráter geral da prece? Nós sabemos que, né, estudamos já que tem três, que a prece pode ser para louvar, para agradecer ou para pedir. Nesse caso ali, a prece é uma prece de louvação e uma prece de agradecimento também, pela oportunidade que todos têm ali na colônia de estar trabalhando para, né, fazer o bem ao próximo, fazendo bem a si mesmo através do trabalho, através de ser útil, né, o quanto isso é importante. E a pergunta 663, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Isso é interessante. Claro que não pode nos isentar daquilo que precisamos passar para o nosso próprio depuramento. Não.
mas pode minimizar esse impacto através da nossa fortaleza moral, através da nossa fortaleza espiritual. Se estamos muito debilitados, recebemos uma adversidade em nossas vidas, a propensão ao desequilíbrio vai ser muito maior. Se estamos forrados na fé, na esperança, na certeza da justiça e misericórdia do Pai, vai ser minimizado os efeitos, iremos ter mais, né, elegância, seremos mais coerentes na recepção deste problema que por acaso nos avassalar. E a gente pergunta também aqui, temos a pergunta 251, estou indo aqui para ela, para a gente dar uma olhada. A pergunta 251 vai fazer a seguinte pergunta: são sensíveis à música os espíritos? Com certeza, né? Com certeza. A música, ela é energizante, ela é vitalizadora, tá? E eu tenho aqui até uma referência de um livrinho para passar para vocês com relação que o André fala, né, os músicos, a música lá no ambiente, e depois teremos outras oportunidades também de outros eventos que acontecem na colônia. E esse livrinho aqui do Leon Denis, Espiritismo na Arte, esse livro ele é excelente e ele vai falar sobre essa explosão de cores que a música propicia no universo e esse banho de energia que a música é capaz de passar para nós. E ele diz aqui que a música é a voz dos céus profundos. Eu não vou passar para vocês, mas se vocês puderem ler, página 99 e página 100, o Leon Denis vai trazer para nós a importância da música para os espíritos e para nós aqui também, né? Todas as nossas reuniões, elas são harmonizadas pela música. Quando nós estamos em desequilíbrio, às vezes é mais fácil nós cantarmos do que orarmos, que através da oração o nosso pensamento às vezes ele vaga e na oração a gente canaliza. Nós temos uma passagem de um livro de André Luiz, mais à frente, que se chama Obreiros da Vida Eterna, que quando uma equipe espiritual vai resgatar irmãozinhos que estavam já em ponto de recuperação, de ser, né, trazidos para a colônia para o tratamento, para se melhorarem, e eles são atacados, entre aspas, né, são coagidos por irmãos ainda equivocados, irmãos inferiores que buscam resgatá-los, que não quer perdê-los para uma transformação, né, espiritual. E existe ali uma queda mental, quando existe aquele assédio, os irmãos que estão sendo resgatados, que estavam com aquele firme propósito de se melhorarem, de serem recolhidos para o tratamento, eles começam a cair, a mente, vibração, diminuir. Aí, né, um irmãozinho lá da equipe espiritual fala: vamos nos dar a mão e vamos cantar. Os irmãos inferiores tinham inclusive mentalizado a abertura de um fosso que os separavam do atendimento, os separavam do socorro. E eles entram em prece, eles dão as mãos e entram em prece. Quando eles fazem isso, eles conseguem volitar e adentrar ao posto de socorro para que eles sejam socorridos, né? Então, gente, a verdade é essa, né? A nossa doutrina, ela é maravilhosa, ela nos traz muito acalento, muito conforto para os nossos corações. Falou, gente, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.